Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais informações, ter melhores condições de fazer a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. A construtora Miramar tem para você, empreendedor, aquele cantinho gostoso, aquele cantinho que você vai ter ali a sua tranquilidade, o seu conforto, a sua segurança para viver bem com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues da construtora Miramar, mas olha, com últimas unidades à venda. Então fique sempre acompanhando os lançamentos da construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Consultoria. NNA Santos Consultoria e Projetos acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado, um consultor, para discutir com você as estratégias, para acompanhar a evolução e a prosperidade do seu negócio. O canal da NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você concentre a sua energia em fazer bons relacionamentos, em fazer bons negócios e aumentar o faturamento da sua empresa. Antes da gente passar para aquele cantinho que a gente sempre gosta do nosso episódio, do seu canal da NTBA, aquele cantinho gostoso da nossa conversa no café, eu gostaria de fazer uma reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedora. A magia dos negócios se faz através das pessoas. Se faz naquele conjunto de pessoas que estão trabalhando dentro do nosso time, dentro da nossa organização, atendendo aos nossos clientes, que por um acaso também são pessoas. Pessoas que trazem consigo desejos, vontades, pessoas que trabalham conosco, que têm visões, que têm experiências, que têm vivências diferentes, e talvez seja essa a grande magia na hora que a gente sempre fala aqui no seu canal da NTBA, na montagem do Dream Team, o time dos sonhos. São essas diferenças, são essas complementariedades que fazem com que você, com capacidade de liderança e de desenvolver a sinergia por todos esses componentes, seguramente vai fazer o sucesso do seu negócio. O maior capital que uma organização, que uma empresa pode ter são as pessoas. A gente não cansa de falar isso aqui no canal da NTBA. Eu tenho tecnologia, eu tenho infraestrutura, eu tenho inteligência artificial. O problema hoje não estão nas respostas, estão nas perguntas. Há de se ter sabedoria, há de se ter o entendimento e a capacidade de fazer as boas perguntas, porque até a inteligência artificial vai nos dar as respostas. Mas ainda assim, nós temos que ter a capacidade de compreender as necessidades do mercado, dos negócios e das pessoas. E exatamente esse viés que no episódio de hoje, naquele cantinho que você gosta, que nós gostamos no canal da NTBA, vamos agora para aquela conversa no café. Conversa no café com você, empreendedor, com você, empreendedora, mais do que especial hoje. Não é apenas um convidado, mas são duas brilhantes convidadas que vêm aqui conversar conosco daquilo que elas sabem de melhor. De gente, né? Da formação acadêmica que tem, da experiência profissionais que ambas possuem. Traz um pouquinho do direito de um lado, traz um pouquinho a gestão do outro, traz um pouquinho do entendimento, da orientação, né? De trabalhar como coach, de orientar as pessoas, mas sobretudo da capacidade de trazer, e aqui eu vou até parafrasear, viu, minhas convidadas? Vou parafrasear um cursinho pré-vestibular que dizia o seguinte no seu slogan: mais de você em você mesmo. E isso é a capacidade que a gente tem de poder se desenvolver como ser humano. E aqui eu fico muito feliz de tê-las conosco aqui no canal da NTBA. Seja bem-vinda, Fernanda Taliba e Maristela Lau, ao canal da NTBA. Muito obrigada. Primeira vez assim, é muita energia junto, né? Esse aqui é o espírito que a gente fala direto com o empreendedor, né? O dia a dia nosso do pequeno empreendedor, vocês sabem disso também como empreendedoras que são, né? Empoderadas, mulheres maravilhosas. Esse também é outro dos grandes desafios que eu gostaria até de passar com vocês hoje. Mas nesse episódio, vamos bater um papo aqui gostoso com você, empreendedor, com você, empreendedora,
a gestão de pessoas e a questão das gerações, né? Vivemos num mundo em transformação, num mundo em evolução, e aí a gente vem lá desde baby boomers, passando pela geração X, pela geração Y, Z, milênio, alfa, beta, gama, delta, né? Já virou até uma sopa de letrinhas gerações. Mas todas elas com características e comportamentos completamente diferentes, né, Fernanda? É isso mesmo, completamente diferente, mas que, como a gente estava conversando nos bastidores antes de começar o programa, né? A importância de você entender e compreender todas essas gerações, né? Hoje a gente tem aí, a gente está falando sobre os jovens, aquele que está no seu período de formação. Hoje ele tem a tecnologia na mão dele, na palma da mão dele, e ele acaba não usando isso a favor, né? A gente estava falando de quando a gente estava com 17, 18 anos, aquele anseio de buscar conhecimento e de começar a colocar as coisas em prática, esperar com que as coisas amadurecessem. E hoje a gente vê essa geração, tudo que é um clique, já quer que se resolva, e aí eu vejo muito o nosso papel. Eu gostei muito da abertura que você falou, que você começou falando da importância das pessoas. É muito isso o nosso papel, o meu e da Maristela, com todas essas gerações. Então a gente faz questão de, quando vai falar para o jovem, de trazer não só a nossa vivência, mas a vivência também das pessoas que vivem com ele, né? Então pode ser um pai, pode ser um tio, qual que seja o responsável. Você tem que valorizar muito essa questão da história, porque se ele não valoriza isso, a gente está falando por empreendedor aqui. É esse jovem que o empreendedor vai contratar. E aí, qual que é o comprometimento dele? Qual que é a responsabilidade dele? Então, a gente traz muito isso e coloca isso dentro dos nossos projetos, né? Um deles, o processo seletivo, e quando vai falar com o jovem, não, mas é só você analisar meu currículo e eu quero já ser contratado. Calma. Não é bem Calma, assim, né? não é bem assim. Não é bem assim, né? Então, e isso para o empresário também, né? Quando ele pega um currículo, ele vai conversar com esse novo profissional, né, que ele está contratando, isso para qualquer função, né? Precisa trazer isso muito. O que ele quer? O que ele espera, né, desse candidato? Ele também tem que ter isso muito claro, porque o jovem está querendo as coisas muito rápidas. Então, se eu do outro lado, eu não sei fazer essa gestão... Acompanha essa velocidade. Exatamente. É mais difícil. E aí fica mais difícil. Eu queria aproveitar, Maristela. O que é mais difícil? Fazer a compreensão ou fazer o entendimento que o empreendedor tem que ter desse momento atual, porque as gerações vão mudando, né, as empresas também vão mudando, o hábito de consumo dos clientes também mudou. O que é mais difícil? O que é mais complexo? Eu não diria difícil, o que é mais complexo? Fazer o empreendedor, e aqui a gente está falando para você, empreendedor, para você, empreendedora, né? Aqui não tem meios termos. É mais difícil compreender que ou melhor, obter a compreensão que o empreendedor também precisa se ajustar a essa nova realidade, ou a este jovem que precisa muitas vezes pisar um pouco no freio? Então, Alexandre, eu vejo como ambas as partes, né? Mas uma coisa muito importante a gente entender, a gente tem milhões de frases aí que os empreendedores dizem pra gente todos os dias, que não tem ninguém bom para trabalhar, porque eles não querem trabalho, eles querem emprego. Enfim, tem uma infinidade de frases que nós escutamos. E o grande desafio que eu vejo é a gente enxergar o que está acontecendo na nossa vida, na nossa evolução, né? E aí vou olhar lá atrás da minha época, que eu sou de uma época que você era criado dessa forma. Você entrava numa empresa, você dava o sangue, você morria por aquela empresa e se aposentava naquela empresa. Então, era uma trajetória que era estabelecida já dos nossos pais e que a gente vinha, e que eu mesma, com meu filho, eu tinha essa expectativa, que ele entrasse numa empresa... Era um estímulo, né? Era um estímulo. Vai e faz a sua carreira. Exatamente, dentro de uma única empresa. E aí, o que acontece? O mundo mudou, né? Então, hoje, a busca, e eu vejo assim, até antes um pouco da pandemia, já se tinha como
com pesquisas que o objetivo dos profissionais, dos novos profissionais, eu nem sei de classificar nas gerações aí, milênios, né? Era o bem-estar. Então vem primeiro o bem-estar. Na minha época, não. Na minha época, você morria pela empresa, né? De uns tempos para cá, com essa evolução, a busca pelo bem-estar, ela vem na frente. É lógico que muitas vezes você aceita um cargo por uma necessidade, aquelas necessidades básicas. Então, você está precisando de sobrevivência, de alimentação, do estudo, de ajudar em casa, enfim, inúmeros justificativos. Nós vamos invocar aqui, Maristela, a pirâmide de Maslow, né? Na base da pirâmide, necessidades fisiológicas. Exatamente, a pirâmide de Maslow está lá para mostrar isso, o que vem antes, né? As nossas necessidades. E aí você entra numa empresa, então, o outro lado, o empresário tem que estar atento, porque muitas vezes ele contrata por um currículo, ainda nós temos muita gente que contrata por um currículo e que acredita em tudo que você fala, que o candidato fala, que o jovem fala. E quando a gente tem uma necessidade básica, a gente fala aquilo que o outro quer ouvir, né? É a minha sobrevivência. Então, essa percepção de entender o que está por trás, né? O que aquele jovem ou aquela pessoa que está sendo contratada, ela busca, é muito importante, porque é o que vai dizer se aquela relação vai dar certo ou não. E aí entra a questão do bem-estar. O que eu estou oferecendo é importante, sim. Não existe mais aquele esquema que a gente trabalhava e não recebia hora extra e estava feliz da vida. E isso acabou. O jovem hoje, lembra, busca bem-estar. Antes da pandemia, imagine agora, depois, anos depois, né? O que acontece? A busca pelo bem-estar vai por você ter qualidade no trabalho. Não só condições, mas também possibilidade de você fazer a sua atividade física, enfim, e buscar outros objetivos. E ainda conectando isso, algo que a gente desenvolve quando você abre um negócio, né? Que é o porquê desse negócio. O propósito desse negócio. Porque tanto os clientes, que são pessoas, vão se conectar com as empresas pelo propósito, por aquilo que elas entregam, como também as pessoas que trabalham precisam se identificar com a proposta daquela empresa. Então, se eu tenho nos meus valores que eu compro, que eu preservo o meio ambiente, como é que eu vou trabalhar numa empresa que desperdiça papel, que não cuida do meio ambiente? Eu não vou estar feliz. Então, são detalhes tão significativos para as pessoas internamente que a gente custa entender que houve essa mudança. E aí eu vou chamar a atenção que a Fernanda colocou um ponto interessante. No processo seletivo, lá no recrutamento, a gente vai tentar regimentar aqui o interesse dos talentos. Esse é o primeiro desafio, que tem a ver muito com a Maristela que você está comentando, da questão de olhar e revisitar o planejamento estratégico, entender a missão, entender os valores, a visão de futuro, porque apesar de ser um desafio, né, a longevidade dos profissionais em qualquer corporação, mas na medida que você ganha um horizonte e você tem uma perspectiva e tem um alinhamento, você também não vai deixar. Você não vai trocar o certo pelo incerto. Você está se sentindo prestigiado, você está conseguindo contribuir. Essa relação vai ficando mais duradoura. Mas em que momento, Fernanda, a gente consegue desenhar isso no processo seletivo? Eu falo que é a primeira coisa. A gente, quando vai falar com o empresário sobre um processo, essa necessidade, ou seja, quando ele nos procura com essa necessidade, primeira coisa que a gente faz com ele, antes de acertar qualquer serviço, o Alexandre, a gente fala assim, qual que é o objetivo que você quer para esse profissional na sua empresa? Ele vai fazer isso, isso, isso. Isso está descrito? Não. A gente faz isso. Sim. A gente oferta isso dentro do processo, porque isso é muito importante, como a Maristela colocou, que o jovem, ele precisa se sentir parte do negócio. E quando você mostra para ele
aquilo que ele vai desenvolver e a importância que tem aquilo que ele está desenvolvendo, ele começa a se sentir pertencente. Todo mundo é assim. Quantas histórias você tem para contar dos seus negócios? Nós temos, todos têm. E acredito que esse empresário também que está nos ouvindo, esse empreendedor, também tem. Então tem que buscar isso. Não dá simplesmente para você contratar, aí entra aqui, ó, você vai fazer, você mostra o que ele vai ter que fazer e aí ele vai repetindo isso dia a dia. Não. E tem uma outra coisa muito importante. Ele entrou na empresa, qual que é o plano que a gente chama, né? Falava muito na minha época, plano de carreira, mas a gente fala assim, qual que é o plano que tem de desenvolvimento aqui na empresa? Né? Qual que é o meu projeto? Né? Então tem empresa hoje que quando ele vai fazer entrevista com o candidato, ele já apresenta. Aqui você vai entrar nessa função, exemplo, uma recepção. Então, de período você vai ser avaliado, você passando por essa avaliação, você pode chegar nessa etapa, você pode ser um auxiliar, depois você pode ser um assistente. Isso é interessante, porque eu estou me sentindo pertencente a... Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o desenvolvimento. Eu ganho perspectiva, né? Exatamente. Acho que esse é o ponto principal, né? Exatamente. E aí, Alexandre, é que a gente sempre fala por isso, cabe para qualquer modelo de negócio. E a gente tem até, eu falo, que nós temos uma missão que é de ajudar o pequeno empreendedor. Porque o pequeno empreendedor, ele é solitário demais. Né? Ele é muito solitário. Nós passamos por isso. Nós nos unimos pela nossa solitude. Porque a gente ganhou forças. Mas tem gente que ainda acha que o meu concorrente ele é meu inimigo. E não é. Mas a questão aqui, importante... Vamos lá, Fernanda. Desculpa te cortar. Mas quem é meu concorrente? Se eu não conheço ele. Ele está do outro lado do mundo. Né? Apesar de que a gente costuma até... Aqui no canal da NTBA, a gente também fala muito sobre isso. Venda, eu faço por um enter. Por um smartphone, pelo computador, pelo notebook, pelo tablet. Venda, eu faço pelo enter. Relacionamento é vis-a-vis. A gente não fecha um negócio no enter. A gente fecha um negócio com aperto de mão. O negócio está fechado. Né? Então é um pouco disso. Falar assim, mas quem é o meu concorrente? Meu concorrente pode estar do outro lado. Do mundo. Não é do muro. É do mundo. Né? Então, essa abertura de pensamento me parece que é um pouco também essa ruptura que nós estamos fazendo. Exatamente, tem que fazer, porque quem está dentro do negócio, ele também percebe isso. Né? Então, a globalização, quanto tempo se fala, assim, e tem gente que ainda acha que não, eu tenho que ficar, contrata alguém, não, olha, ele tá sendo gentil, tá dando pro negócio do lado, então tem que chamar atenção. Não, gente, isso não pode. Né? Tem que entender o seguinte, quem está fazendo parte do meu negócio, ele tem que ser meu parceiro também. E um funcionário, colaborador, quer que seja qualquer nomenclatura que você use, ele é um parceiro seu. Né? A gente fala muito de vestir, né? Usar o termo de vestir a camisa. Tatuar agora já ficou até mais comum no universo. Antes era tatuar, empreendedor. Hoje é até mais fácil tatuar. Mas não pode ser só externo. Tem que ser interno também. Porque que pessoa melhor para vender o seu negócio como o seu funcionário? Sem dúvida, sem dúvida. E aqui, eu posso cutucar a Maristela. Agora eu tô vendo, você está cutucando. A questão é, o funcionário colaborador é o maior garoto propaganda do nosso negócio. A Fernanda chamou a atenção aqui que o processo inicia-se com essa discussão de compreender o que o empresário quer para si mesmo. Né? Mas eu queria abordar com você esse outro lado da moeda. Como a gente faz, e falando aqui para o nosso empreendedor, direto para o nosso empreendedor, para a nossa empreendedora, como que a gente muda esse mindset na cabeça do empreendedor para esse novo momento que a gente vem vivendo? Novo não, que já não é tão novo, mas hoje é necessário essa mudança de comportamento. Eu vejo como o conhecimento. Né? Porque muitos dos pequenos, né, isso aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo, a gente começa a empreender, a gente vai sem ter nenhum planejamento estratégico, nenhum plano de negócio, às vezes a gente não faz. A gente vai lá e faz. Né?
e o negócio dá certo. Legal. E aí é que a gente tem que se estruturar. Tudo bem se a gente começou assim, muita gente por necessidade acaba empreendendo ou por talento de algo que faz muito bem, começa aquele negócio dar certo, opa, faz uma transição, outros não, por alguma fatalidade de estarem aí disponíveis, né? Acabam empreendendo e vão. E aí o conhecimento é fundamental, e o conhecimento ele não tem limite, né? A gente aprende, a gente está aqui, nós três estamos aprendendo, né? A gente está aprendendo um com o outro. Então, o tempo inteiro a gente está aprendendo. Então, eu acho que o conhecimento, ele é fundamental. Eu não sei, eu não preciso ser expert em tudo, mas eu preciso, dentro de uma empresa, todas aquelas abinhas do planejamento estratégico, eu preciso conhecer. Porque senão eu não vou ser estratégico. Inclusive pessoas, porque pessoas, você iniciou mesmo falando, né? Pessoas é totalmente estratégico e é uma das partes mais negligenciadas, né? E aí eu vejo, além do conhecimento, eu vou pegar aqui um gancho para falar algo que eu acho que é fundamental e que nós, seres humanos, e aí, né, que a gente fica falando para o empreendedor e só criticando, porque você fica me puxando aqui para falar do lado dos problemas, né? Mas o que acontece? Nós, seres humanos, a gente acha que a gente se fez entender. Então, eu olhei, eu falei uma vez e tá tudo entendido, fulaninho sabe tudo que eu quero e como eu quero. E aí a gente falou que é tudo uma construção. E às vezes eu não tenho e eu tenho que construir com a minha equipe. E é super importante você conseguir construir uma missão e valores, visão e valores com a sua equipe. Isso te ganha total força, né? Se você não tem isso construído. E se você tem isso construído, revisitar isso e discutir e trazer essa... Compartilhar, né? Que acho que é um dos grandes defeitos que eu já vi, Maristela, na nossa trajetória também na área de consultoria. Quando se tem, fica guardado numa pasta na gaveta lá da mesa do empreendedor. Quando, na verdade, a missão, visão e os valores têm que estar espalhados pela empresa. Seja na entrada do seu negócio, na recepção do seu negócio, seja lá no refeitório dos seus colaboradores, seja no vestiário, para entenderem. E eu queria só pegar esse gancho, até aproveitando. Eu tenho talvez um dos exemplos que eu tive a oportunidade de vivenciar, ainda que não na plenitude, mas em boa parte, em boa medida. A época que nós estávamos trabalhando numa reitoria de uma universidade aqui em Santos, a gente teve a oportunidade de fazer uma parceria com a Disney, que vinha cada 6 meses buscar os nossos alunos para fazer estágio nos Estados Unidos, no Caribe, enfim, nos parques temáticos, nos resorts. E quando você começa a entender a cultura Disney, é algo que é fascinante e que sai do entretenimento, sai apenas do turismo e ela transcende. Tanto é que à época, a principal cliente da Disney Universe era IBM. Do setor de tecnologia, do setor de hardware e de software, e era a maior cliente da Universidade Corporativa da Disney. Porque o que mais fascinava, ao meu entender, como você trabalha com 80, 90 nações ao mesmo tempo por dia. Porque o quadro de colaboradores da Disney é o mais eclético. E consegue encantar todos. E aí vem a palavra do encantamento. Quando você entra na Disney, você passa por uma imersão do Disney Traditions, que vai aprender a contar quem era o Walt Disney, quem era o irmão dele, o Roy, por que as coisas aconteceram e chegar nesse processo do encantamento. Isso não é varinha de condom, isso é construção, não é? Ô, Alexandre, é construção e é uma cultura, eu acho, né? Que é a cultura americana. Eu fiz uma missão de empreendedorismo no Vale do Silício. Fantástico. E aí eu pude vivenciar todo esse caminho, né? Muito parecido com o da Disney, porque é uma cultura. É a cultura. É a cultura americana. E que até assim nos bares, eu visitei uns bares e o pessoal pega o guardanapo e ali eles discutem sobre negócios, como eu e a Fernanda sentamos e revisitamos o nosso negócio nosso plano, quando a gente sentou, e lá eles rabiscam no guardanapo e dali saem negócios. Mas o que mais me fez... Só para lembrar que Brasília também saiu de um guardanapo. Falando piloto, saiu de um guardanapo. Aí, ó. Grande Lúcio Costa. E aí, o que eu observei? E que eu achei que assim, nossa, vou para o Vale do Silício, para quem não conhece,
é onde estão as maiores empresas de tecnologia do mundo, né? E eu voltei de lá com uma visão, achei que eu ia aprender tecnologia, é claro que a gente viu tecnologia de última geração. Porém, eu voltei encantada como é esse processo com pessoas, né? E aí, como a gente estava falando, só para finalizar aquele meu raciocínio da comunicação, a questão do onboard, né? Que é a integração, né? Onde aquele funcionário, ele tem que conhecer o que você falou, a história dessa empresa. A gente fez recentemente um projeto de arquitetura organizacional, que a gente chama aqui de uma empresa, e que a gente extraiu do dono toda a história dessa empresa, né, Fernanda? E aí o colaborador que chega, ele precisa conhecer a história da empresa e ele se identifica com aquilo, né? Mas sim, voltando ao Vale do Silício, a questão da missão e visão e valores, por exemplo, vou dar o exemplo do Google, que todo mundo conhece. Até a arquitetura do local, se você entrar na internet, dá um Google, aí você vai ver qual é a missão do Google. É levar a informação ao mundo inteiro, ao maior número de pessoas. Atende essa missão? Total. E lá, quando você chega lá, numa lojinha do Google, por exemplo, é tudo acessível. Ela está acessível, não tem balcão que eu fique de um lado e você fique de outro, as coisas, os produtos estão acessíveis. Então você vê o tanto que é importante você voltar na origem do teu negócio e entender isso e construir, inclusive, a sua arquitetura física do seu espaço, conversando com isso tudo. É verdade. Não é verdade? E aqui eu vou aproveitar o gancho da Maristela, que tá vendo aqui, não é só informação e conteúdo para você, empreendedor, para você, empreendedora, mas também é seu momento de entretenimento, cultura, para você também relaxar. Assista Os Estagiários. Ótimo. É o filme que passa dentro do Google, né, mostrando, uma das coisas que eu sempre percebo, né, extraio do filme, é que você precisa ter a googlidade. Ou seja, você precisa ter a essência para trabalhar na empresa. Eu não estou aqui para fazer comercial, uma das maiores empresas de tecnologia do planeta, mas aqui para buscar a essência. E como você chamou a atenção da arquitetura, o filme se passa dentro da estrutura do Google, dentro do Vale do Silício, dentro da sua sede. Então a gente consegue observar ali na fotografia do filme a estrutura, a forma como são desencadeadas as coisas, a forma onde tem a liberdade que o colaborador tem para poder vivenciar aquele espaço. Porque eu, de fato, senhoras, eu sempre fiquei assim, temerário de não ser um Bill Gates da vida. Porque imagine na Microsoft, ele vê o seu colaborador saindo e não saber se ele volta no dia seguinte. Porque a inteligência está onde? Não está nos computadores, não está nos mainframes. Está naquele indivíduo que, como ele, deixa uma universidade, vai para a sua garagem e coloca um rato andando numa janela que a gente usa o Windows até hoje. Né? E ele garantiu uma coisa, né? Quando perguntado pela IBM, mas o seu sistema operacional, ele consegue bater o sistema operacional da Apple? Ele falou, não, mas eu prometo uma coisa, eu vou atualizar constantemente. E até hoje, a gente está chegando no Windows 11, né, nessa atualização. Mas eu queria aqui, de fato, café quando é bom passa rápido, né? Nem esfriou na xícara. Né? Impressionante aqui, mas eu queria agradecer muito a presença de você, Fernanda, no nosso episódio do canal da NTBA, você, Maristela, pela generosidade de compartilhar com você, empreendedora, esse conhecimento, essa sabedoria, e gostaria aqui de fazer intimação por baixo da porta para que vocês voltem em outros episódios, porque esse assunto de lidar com gente dentro das nossas organizações é fascinante. Né? É um emaranhado de percepções. São verdadeiros granitos que, quando polidos, viram diamantes. Né? Mas muito obrigado pela participação de vocês no episódio da NTBA. Obrigada, Alexandre, adorei. Agradeço a oportunidade, obrigada mesmo. Já conto com vocês em outros episódios, com o oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar, que tem aquele cantinho gostoso para que você vive com conforto, com segurança, com tranquilidade com a sua família. Fique atento aos lançamentos da Construtora Miramar, é mesmo aqueles empreendimentos já entregues. Com o apoio de NNA Santos, Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, por toda a jornada empresarial. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz a administração financeira, tributária, fiscal para o seu negócio, para que você possa fazer a melhor gestão
do seu quadro de gente, de pessoas, que é o maior capital que a sua empresa tem. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!